Então hoje nós vamos falar sobre reserva ovariana e o funcionamento do ovário. Para quem já ouviu falar sobre reserva ovariana, que olha, a reserva ovariana é a quantidade de óvulos que a mulher tem, vai consumindo ao longo de sua vida, que é o que você geralmente encontra na internet como informação, isso é só o comecinho, eu diria que 1% daquilo que vocês vão saber hoje. O funcionamento do ovário vai muito além disso, eu diria que hoje vocês sairão daqui pós-graduados no entendimento do funcionamento ovariano. Demorei anos para entender isso, eu tenho certeza que é um conhecimento que poucos saberão passar dessa maneira, e eu acho que vai ser uma conversa bem diferente de tudo que você já ouviu falar sobre reserva ovariana e o funcionamento do ovário. Vamos lá, que o tema é extenso hoje, eu acho que vocês vão gostar. O que eu quero explicar para vocês? O que é reserva ovariana e como é o funcionamento do ovário. Por que é importante entender isso? Porque se eu souber como o ovário funciona, eu posso criar estratégias para tirar melhor proveito, para ter uma melhor performance durante os tratamentos, principalmente o tratamento de fertilização in vitro. Quando eu faço outros tratamentos, como o coito programado, como o tratamento de inseminação, às vezes eu preciso de um número pequeno de óvulos, 1 ou 2 óvulos é o suficiente, e isso o ovário faz de maneira natural. Mas quando eu estou falando de uma fertilização in vitro, eu quero otimizar a resposta, eu quero tentar conseguir o maior número de óvulos possível para ajudar no meu tratamento, principalmente quando eu estou diante de mulheres com idade mais avançada. E principalmente quando a mulher já recebeu o diagnóstico de menor reserva ovariana. Eu coloquei algumas perguntas para apimentar no começo da semana lá no Stories, e uma das perguntas que eu coloquei é assim: é possível aumentar o hormônio antimileriano? E é uma das dúvidas que nós vamos tirar durante a nossa conversa. Eu quero que vocês entendam exatamente os porquês. Isso é o mais difícil, entender os porquês das coisas. Então vamos lá. O que é reserva ovariana? Vamos começar devagar e aos poucos nós vamos evoluindo no nosso conhecimento. Reserva ovariana é a quantidade de óvulos que a mulher tem. É o número absoluto de óvulos que a mulher tem nos seus ovários. Nós temos que entender que, diferentemente dos homens, a mulher não produz novos óvulos. Ela nasce com uma quantidade de óvulos e essa quantidade é consumida ao longo da sua vida. O homem produz novos espermatozoides. Ele tem células que são capazes de continuar produzindo sempre novos espermatozoides. Isso faz com que homens que atinjam mesmo idades mais avançadas, eu digo além dos 60, 70, 80 anos, ainda estão produzindo espermatozoides. A mulher não. A mulher nasce com um número contado e consome aquilo ao longo da sua vida. Eu vou usar hoje um modelozinho que imagine que a mulher nasceu com uma quantidade enorme de óvulos dentro do seu ovário. Aqui eu represento com essas bolinhas. E que ao longo da sua vida ela vai consumindo, ela só vai tirando óvulos da sua reserva até que esses óvulos terminem, até que esses óvulos acabem e a mulher entra na menopausa. Então, essa é a definição mais comum, é a maneira mais simples de explicar o que é reserva ovariana. Quais são os cuidados com essa informação inicial? Como que eu faço para saber quando vão acabar os óvulos? Como eu faço para saber como está a reserva ovariana da mulher? Por que é importante saber isso? Porque as mulheres têm diferentes reservas ovarianas. Normalmente, as pessoas olham apenas para a idade. Os médicos, a própria mulher olha para a idade e tenta dizer o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Uma menina de 27 anos veio aqui me procurar com dificuldade para conseguir engravidar e todos nós julgávamos que ela tinha um ótimo ovário porque ela tinha 27 anos. E quando fizemos os exames, vimos que ela estava na perimenopausa, estava muito próxima de atingir a menopausa aos 27. Uma outra paciente de 43 anos me procurou super preocupada em relação à idade, achando que ela poderia estar próxima da menopausa, e nós fizemos os exames e ela tinha uma quantidade de óvulos superior a uma menina de 25. Ela respondeu com 20 e poucos óvulos durante o seu tratamento. Então, quando eu falo sobre reserva ovariana, eu estou falando sobre medir
a quantidade de óvulos que aquela mulher ainda tem. Eu não posso olhar apenas para a idade para passar essa informação. A média da população segue o padrão da idade. A reserva ovariana é consumida ao longo da sua vida reprodutiva e se mantém bem até os 35, depois começa a reduzir de forma mais rápida. Mas nem sempre é assim. Eu tenho que ter o cuidado em saber individualizar. Tudo bem, isso é o básico. Isso é o básico. Agora, como que é consumida essa reserva ovariana? Como que eu divido? Como que eu classifico? Como que eu meço? Que exames eu tenho que fazer para tentar entender um pouco mais sobre o funcionamento do ovário? E aí que entra o X da questão. A reserva ovariana é dividida em dois. Nós temos a reserva ovariana total. Deixa eu pôr uma plaquinha aqui. A reserva ovariana total é o número total de óvulos que a mulher ainda tem. Então, a reserva ovariana total é o número total de óvulos que aquele ovário ainda tem. Quando a mulher está dentro do útero, quando ela é um embriãozinho, ela tem mais ou menos 6 milhões de óvulos. Nasce, já tem 2 milhões. Tem a primeira menstruação, lá com seus 12 anos de idade, ela já tem 500 mil. Quando ela tem 35, 36, 37 anos de idade, ela tem praticamente 50 mil óvulos. Isso da sua reserva ovariana total. Em termos técnicos, é o folículo primordial. É aquele menorzinho de todos, que não é visto no ultrassom, que não é visto nos exames, que daqui a pouco vocês vão entender. O folículo primordial. Eu gosto também de comparar como se fosse uma conta de investimento. É como se ela tivesse nascido e tivesse todo o seu dinheiro investido aqui. E nunca mais vão depositar nada na reserva ovariana total e mensalmente ela perde o valor da conta. O que normalmente pensam é que todo mês é retirado um único óvulo que ocorre a ovulação, quando na verdade não é assim. Mensalmente, uma grande quantidade de óvulos é retirada. Aproximadamente 1.000 óvulos por mês são retirados dessa conta para uma reserva ovariana funcional. Deixa eu colocar a plaquinha aqui. Essa é a reserva ovariana funcional. E o que são esses folículos? São mais ou menos 1.000 folículos que saem daquele estágio pequenininho e vão atingir um estágio pré-antral. Começa a se preparar para depois evoluir para o estágio antral, que é aquele folículo que nós enxergamos no ultrassom. Então, o que é a reserva ovariana funcional? É o grupo de folículos que sai da reserva ovariana total e vem para que algum deles cresça e nós tenhamos o folículo ovulatório, que na verdade é um folículo ovulatório delicioso que eu separei aqui, que no final dessa live já vai embora. Esse é o conjunto do funcionamento ovariano. Então vamos explicar de novo. Eu tenho uma reserva ovariana total. Essa reserva representa o número total de óvulos que existe nos dois ovários. Desses milhares de óvulos que tem aqui, mais ou menos 1.000 por mês vem para a reserva ovariana funcional, para o estágio pré-antral e para o estágio antral. Vocês percebem que eles vão crescendo. E depois do grupo de folículos antrais, vai ser o folículo que vai ovular. Eles vão crescendo, formam um grupinho, assume a dominância e ovula. Por que é muito importante saber isso? Porque quando nós medimos a reserva ovariana, nós não sabemos qual é a sua reserva ovariana total. Nenhum exame consegue medir a quantidade de folículos primordiais que a mulher ainda tem. E olhem que interessante,
Mulheres já na menopausa, com 50 anos de idade, ainda têm folículos primordiais nos seus ovários. Mais ou menos 1000 folículos primordiais. Eu estou falando de mulheres menopausadas, que acabaram já a sua vida reprodutiva, ainda tem alguns folículozinhos lá. E isso é visto em estudos após cirúrgico, quando estudaram esses ovários. E aqui ninguém consegue acessar. Ninguém consegue medir isso, ninguém consegue saber quando os seus óvulos vão acabar. Todo o raciocínio técnico é feito aqui, da reserva ovariana funcional. Quando eu peço o hormônio antimileriano, eu não meço essa reserva aqui. Eu meço apenas a reserva ovariana funcional da paciente. Eu consigo entender a dinâmica desse ovário e como ele está funcionando mensalmente. Se eu tenho um antimileriano baixo, eu acredito que esses óvulos estão acabando. Eu acho, eu infiro, eu subentendo que os óvulos totais estão acabando. Peraí, que é a minha plaquinha. Eu subentendo que os óvulos totais estão acabando. Mas, na verdade, ele não me diz qual é a reserva ovariana total. O hormônio de FSH não mede a reserva ovariana total. Ele mede a fase mais longínqua, a fase mais distal da reserva ovariana funcional. Voltando à nossa analogia, é como se aqui eu tivesse a nossa conta de investimento, todo o dinheiro que você tem investido está aqui. E aqui é o dinheiro que sai mensalmente para sua conta poupança e para sua conta corrente. Então, como se você tirasse um valor mensal para que você possa gastar durante aquele mês e chegar no final e ter o dinheiro efetivamente gasto. E é assim que funciona a dinâmica da reserva ovariana. Poxa, mas por que é importante saber isso? Porque assim eu consigo entender de forma plena os exames e eu consigo criar um plano estratégico durante os tratamentos para tentar melhorar a performance e o desempenho dos ovários. Aos poucos eu vou trazendo mais conteúdo e vocês vão entender o que eu estou tentando falar. O que é importante aqui? Saber as fases do seu desenvolvimento e como medir. Então, quando eu falo para a mulher assim, eu falo, olha, nós temos que medir a sua reserva ovariana. Saiba sempre que eu estou medindo a sua reserva ovariana funcional. Quais são os exames que medem a reserva ovariana funcional da paciente? O primeiro e principal exame chama-se hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano mede desde os folículos pré-antrais aos folículos antrais e consegue me dar uma noção melhor do funcionamento e da sua reserva ovariana funcional. Quanto menor o hormônio antimileriano, menor a reserva ovariana. O segundo exame que mede é o FSH, que deve ser dosado no começo do ciclo, junto com o hormônio estradiol. Eu vou reforçar isso mais uma vez, porque muitas mulheres que passam com o ginecologista dosam o FSH, mas ou não fizeram no comecinho do ciclo, segundo ou terceiro dia da menstruação, ou não dosaram no mesmo momento o exame estradiol. E isso deve ser feito dessa maneira, porque se o estradiol estiver alto, o FSH vai baixar e eu vou ter um equívoco na interpretação do exame. O FSH não mede sequer os folículos pré-antrais. Ele mede o funcionamento dos folículos antrais e do folículo ovulatório. Então, o FSH, ele mede só essa partezinha aqui do tratamento. O antimileriano mede essa parte maior, que mede tudo isso daqui. E eles também me dão informações diferentes. Um terceiro exame que é solicitado é o ultrassom com contagem de folículos antrais. Esse ultrassom também mede apenas os folículos maiores. Aqui, óbvio que a representação é muito maior do que a gente vê. Na verdade, no ultrassom, esses folículos têm mais ou menos 5 milímetros, 6 milímetros, e são bem menores do que essa bolinha de gude grande. Em termos representativos, aqueles folículos que nós estamos vendo no ultrassom não representam todos os folículos que você tem, porque muitos, mesmo os pré-antrais, não são vistos no ultrassom, e os primordiais da reserva ovariana total
estão muito longe da capacidade de ser vistos, eles são vistos apenas à microscopia. E essas são as 3 maneiras de medir a reserva ovariana e essa é a diferença principal entre eles. O antimilleriano, que mede a reserva ovariana funcional como um todo, o FSH, que mede a contagem dos antrais e do folículo ovulatório, e a contagem de antrais, que também mede essa parte final do ciclo. Por que é importante entender a diferença entre os 3? Olha que legal. Quando eu meço a reserva ovariana da paciente e peço o antimilleriano, normalmente ele é o primeiro que começa a alterar. Vamos supor que eu esteja diante de uma mulher jovem cuja reserva ovariana está começando a cair antes da hora. O FSH dela vai continuar normal por muito tempo. Primeiro vai mudar o antimilleriano. Primeiro o antimilleriano muda. Depois vai mudar o FSH. Então são muitas pacientes que vêm com FSH normal, que o ginecologista não viu, mas que o antimilleriano já sinalizava que a sua reserva era menor do que o previsto. Então, eles me dão informações diferentes. Existe uma publicação feita lá pelo grupo norte-americano, o Dr. Gleicher, que é um dos meus maiores mentores, onde eles viram que mulheres com baixíssima reserva ovariana, se ela ainda mantém o seu FSH normal, ela tem uma chance maior de conseguir a gravidez. Então o antimilleriano não exclui a necessidade de nós medirmos o FSH, principalmente quando eu estou diante de uma baixa reserva ovariana. Muito da minha conversa agora vai focar em mulheres com baixa reserva ovariana, porque se a reserva estiver normal, tudo bem, tudo certo, não precisamos nem sequer pedir o antimilleriano. Quando eu vejo uma ótima quantidade de antrais, quando eu tenho uma paciente jovem, FSH normal, com estradiol normal, eu não preciso. Mas quando eu estou diante de uma mulher com idade um pouco mais avançada e eu começo a ter suspeitas que essa reserva pode estar menor, eu tenho que ser um pouco mais cuidadoso. Mas voltando, mulheres com antimilleriano baixo, quando começam também a alterar o seu FSH, ela vai ter uma chance menor de engravidar. Então eu não posso olhar apenas o antimilleriano para tirar uma conclusão final que aquele ovário não está funcionando bem. Porque mostra para mim que apesar de recuperar um número menor de folículos, ele ainda mantém uma boa dinâmica para poder chegar no folículo ovulatório e a sua chance será um pouco maior do que aquela que já tem o seu FSH alterado. Certo? Então nós entendemos que nós temos a reserva ovariana total, nós temos a reserva ovariana funcional e nós temos os 3 exames para medir e entender a reserva ovariana funcional. O antimilleriano, o FSH e a contagem de folículos antrais. Agora, por que esse entendimento pode trazer algum plano estratégico diferente para a gente? Eu vou começar a citar exemplos. Vamos supor que eu tenho uma paciente que fez uma fertilização in vitro e não respondeu tão bem ao tratamento. Ela tem uma baixa reserva ovariana e eu quero tentar melhorar a sua resposta. Uma das estratégias que nós temos para tentar melhorar a resposta é usar alguma medicação que tire uma maior quantidade de folículos da reserva ovariana total e aumente a reserva ovariana funcional. Então, quando eu perguntei para vocês, é possível aumentar o antimilleriano? 90% das respostas falaram, não é possível aumentar o antimilleriano. Por que as pessoas respondem assim? Porque todo mundo acredita que o antimilleriano mede a reserva ovariana total. Isso não é verdade. Se eu conseguir de alguma maneira aumentar o número de óvulos que é recuperado da reserva ovariana total e colocar na reserva ovariana funcional, se eu conseguir aumentar o valor que eu tiro da minha conta de investimento para minha conta corrente, eu posso melhorar meu antimilleriano, eu posso melhorar a minha resposta ovariana ao tratamento. Poxa, Davi, mas isso é possível? As pesquisas estão começando a fazer isso agora. Então essa é uma ciência nova. Um dos tratamentos que nós tentamos fazer para melhorar isso são as terapias androgênicas. Quando eu uso os medicamentos androgênicos, o DHEA ou os géis de testosterona, é uma das estratégias que eu tenho para aumentar o número de folículos que saem da sua reserva total
para sua reserva funcional? Já existem pesquisas mostrando, sim, aumento do antimileriano. Não que esse antimileriano vá aumentar muito, mas se eu tiver um incremento de 10, 15, 20% do antimileriano, e se eu conseguir 1, 2, 3, 4 óvulos a mais, eu aumento significativamente a chance de gravidez. Essa ciência ainda está em evolução, então eu tenho que tomar cuidado com as informações aqui. Não, puxa, se eu tomar androgênios, minha reserva ovariana vai melhorar? Não necessariamente. O que nós devemos fazer? E aí cabe ao médico. Primeiro, eu preciso dosar os androgênios da paciente para saber se ela tem alguma alteração. Aquelas pacientes que têm os níveis androgênicos baixos, eu começo a pensar, poxa vida, essa mulher talvez seja beneficiada com a terapia androgênica. Agora, aquela que já tem os androgênios normais, eu não acredito que vai ver benefícios fazendo a suplementação com a medicação. Então esse é o cuidado que nós temos que ter para tentar acreditar que eu possa melhorar a reserva ovariana funcional. O segundo cuidado, o segundo medicamento é a coenzima Q10. Existem publicações em ratinhos que mostram como muda a reserva ovariana funcional com a suplementação da coenzima Q10, que é uma vitamina, eu costumo falar, é um antioxidante, é como se fosse uma vitamina C potencializada. E assim, a coenzima Q10 tenta recuperar o número maior de folículos para a reserva ovariana funcional e tentar melhorar a performance ovariana. Esses tratamentos, essa reposição androgênica, a reposição de coenzima Q10, há quem diga o resveratrol, eu não acredito mais tanto. Para mim, os dois principais medicamentos ou estratégias que melhoram é a terapia androgênica e a coenzima Q10, é o que tem mais pesquisa, é o que tem mais ciência. Eles vêm para tentar ajudar naqueles casos mais difíceis, onde eu quero tentar melhorar a performance ovariana. Por isso que é importante entender esse funcionamento. Uma segunda situação que é importante entender a dinâmica do ovário. Existem mulheres que respondem de maneira assincrônica, ou seja, alguns folículos crescem mais rápidos do que outro, e eu tenho, vamos supor que a mulher responda com 8 óvulos, mas eu só tive 3 óvulos maduros, todos os outros foram imaturos. Então eu vi que eu tinha um potencial, mas que infelizmente esse potencial não foi tão bem aproveitado no tratamento, porque a mulher respondeu de maneira assincrônica. Por que isso acontece? Porque as mulheres que já têm um aumento do FSH têm no comecinho da menstruação folículos pequenos e folículos maiores. Os folículos pré-antrais já estão misturados com os folículos antrais, de uma maneira ainda bem coloquial para vocês entenderem. E quando eu começo a estimulação desse ovário, os folículos vão responder de maneira desordenada. E aí eu já começo a estimulação com folículos maiores e folículos menores e a mulher responde de maneira desordenada. Tem como tentar melhorar isso? Sim. O que nós podemos fazer? Antes da mulher menstruar, na fase lútea do ciclo anterior, nós utilizamos alguns medicamentos, seja terapia estrogênica, terapias com progesterona ou o uso do análogo do GnRH para bloquear os hormônios, bloquear o FSH. Lembrem que é o FSH que toma conta dessa turminha aqui. Eu tento diminuir o FSH da paciente e fazer com que todos os folículos, desde o início, estejam bem pequenininhos. E aí eu tento ter um grupo inicial de óvulos bem parecido no seu diâmetro para fazer com que eles cresçam de maneira mais ordenada. E eu tenho diversos exemplos de pacientes que fizemos isso e que nós conseguimos ajustar isso. Vou dar um exemplo de um casal que possivelmente esteja aí me assistindo, onde nós fizemos um tratamento, ela respondeu, não me lembro de cabeça, mas respondeu com 6 óvulos maduros e teve um blastocisto. E nós vimos que ela respondeu de maneira desordenada. Nós mudamos a estratégia, nós bloqueamos a fase lútea do ciclo anterior com uma medicação, esperamos um pouquinho os folículos estarem bem pequenos, confirmamos que o FSH estava lá embaixo e começamos uma nova indução. E se ela teve 6 óvulos no primeiro ciclo, ela teve 11, 12 óvulos no segundo ciclo
e, se eu não me engano, 4 blastocistos. E a resposta foi completamente diferente. Agora, poxa, como é que uma mulher pode responder de maneira tão diferente de um ciclo para o outro? A preparação foi diferente. Então, muitos médicos querem mudar o ciclo mudando a dose do remédio. Dr. Gleitcher fala muito isso. Médicos que se preocupam só com as injeções estão equivocados em tentar buscar uma melhor resposta. Os médicos que querem, eu vou aumentar a dosagem, vou diminuir a dosagem, eu vou mudar o tipo de remédio. Não, não é aí que eu vou ter uma resposta diferente. É antes de começar a indução. Eu preciso tentar deixar esse grupo de folículos sincrônicos. Eu preciso tentar recuperar mais óvulos da minha reserva ovariana total para minha reserva ovariana funcional. Se eu conseguir essas duas estratégias, eu consigo uma melhor resposta ovariana. Óbvio que não são para todas as mulheres que isso vai acontecer. Algumas nós teremos, outras não teremos benefício. Mas esse é o plano. Essa é a estratégia. Primeira, tentar aumentar o número de óvulos que eu recuperei da minha reserva ovariana total para minha reserva ovariana funcional. Segundo, tentar deixar a reserva ovariana funcional com os folículos alinhados no seu tamanho e todos pequenininhos no início da indução. E terceiro, aí sim, aumentando a dosagem dos medicamentos ou mudando o tipo de medicamentos para tentar tirar maior proveito desse ovário. Então existe uma sequência de ações para nós tentarmos ter uma melhor resposta em mulheres que têm baixa reserva ovariana, certo? Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa mais aqui. Olha que legal. Por que é importante também entender a reserva ovariana total para a reserva ovariana funcional? Olha para onde a ciência está evoluindo. Tudo isso é pesquisa, isso não é realidade ainda, pelo amor de Deus, cuidado com as expectativas. Mas mulheres que tiveram insuficiência ovariana prematura ou menopausa precoce antes dos 40 anos, eu já estou falando de mulheres menopausadas. Tem um grupo japonês que eles fizeram uma cirurgia do ovário. Quando eu faço a cirurgia, eles tiraram um pedaço do ovário. Lembra que eu falei? Mulheres menopausadas ainda têm folículos primordiais pequenininhos lá na sua reserva ovariana total. Então eles fizeram uma cirurgia, trataram esse pedaço do ovário com alguns medicamentos e depois reimplantaram esse pedaço de ovário no corpo da mulher. Sabe o que aconteceu? Ela voltou a produzir um número pequeno de óvulos. Eles restabeleceram por um período a função ovariana. E já existem bebês nascidos dessa linha de pesquisa. Isso é incrível. Isso é incrível. Então, mas por que se chega a isso? Porque eles têm esse conhecimento que o ovário é dividido por etapas. Eles têm o conhecimento que nenhum exame mede a reserva ovariana funcional da paciente. E é esse conhecimento que vai fazer com que a gente crie estratégias para que nós possamos criar linhas de pesquisa para tentar melhorar a resposta e a performance ovariana da paciente, certo? O uso de anticoncepcional pode prejudicar a reserva ovariana? Não, mas cuidado, o uso do anticoncepcional não prejudica a reserva ovariana total. Vou dar o exemplo de uma médica amiga minha e que agora nós estamos acompanhando. Ela tem 40 anos de idade e ela conversava comigo no hospital, conversa de corredor. E ela falava assim, poxa, Davi, eu dosei meu antimileriano e veio 1. O antimileriano de 1 começa a trazer algum tipo de preocupação. Eu estou preocupada. Falou, olha, tem que se preocupar mesmo. Se você quer ter filhos, você tem 40 anos, o antimileriano é 1, etc. E vai. Até o dia que ela veio e nós tivemos a chance de conversar presencialmente. E aí eu descobri que ela dosou aquele antimileriano com pílula anticoncepcional. Eu falei, não, mas aí não vale. Por quê? Porque a pílula anticoncepcional interfere na reserva ovariana funcional da paciente. E aí ela suspendeu a pílula. E sabe para quanto foi o antimileriano dela? 9. Ela tinha, inclusive, ovários policísticos, que é quem tem os maiores antimilerianos. Então, a pílula anticoncepcional faz com que diminua o antimileriano, diminua o FSH, porque esse é o mecanismo que ela bloqueia a ovulação. Agora, ela não interfere com a reserva ovariana total da paciente. Ela não diminui e também não preserva. Tem mulheres que acreditam que se tomar pílula anticoncepcional, ela vai estar guardando os seus óvulos para sua fase reprodutiva mais tardia. Erro, equívoco. Por quê? A saída
dos folículos primordiais, o recrutamento dos folículos primordiais para os folículos pré-antrais, antrais e ovulatório, não depende de hormônios. Ninguém sabe o que acontece para que o folículo saia daqui e venha para cá. Ninguém tem essa explicação. Os estudos genéticos são aqueles que mais estão se aproximando. Tem estudos, tem um pedacinho lá do cromossomo X da mulher, que é a região do FMR1, que nós entendemos que é o responsável por esse recrutamento, mas não é o único. Tem uma sequência enorme de genes que é responsável por esse recrutamento. Uma outra maneira de entender é que esse recrutamento ele é feito desde a infância. Eu falei para você que você nasce com 2 milhões de óvulos e quando ovula já tem 500 mil. Poxa, já perdeu um monte de óvulo aqui, até mesmo quando você teve a primeira menstruação. Então, não, a pílula não resolve, não preserva e não piora a reserva ovariana. Doenças como endometriose e ovários policísticos podem prejudicar a reserva ovariana? Vamos lá. Quais são as doenças que podem prejudicar a reserva ovariana? 1. Endometriose. Então, endometriose pode diminuir a reserva ovariana? Pode. Endometriose pode diminuir a quantidade e a qualidade dos óvulos. 2. Doenças genéticas. Alterações no gene FMR1, é o que nós chamamos de X frágil, pode comprometer. Doenças de Turner, são alterações no cariótipo, podem comprometer a reserva ovariana. 3. De fatores externos, o tabagismo é um dos principais. Não que todas as mulheres que fumam vão piorar a sua reserva ovariana, mas é um dos fatores que tem um pouco da capacidade de interferir com a reserva. E tem questões imunológicas. Existem algumas doenças imunológicas que levam a alterações da reserva ovariana, que nós não temos exames específicos para confirmar que ela tem uma doença imunológica contra o ovário. Quando eu tenho alguma suspeita de doença imunológica, é quando geralmente a mulher tem alterações na tireoide, tem hipotireoidismo ou alguma outra doença autoimune, me faz pensar, poxa vida, essa mulher tem alguma imunidade que ataca o seu próprio corpo e talvez também tenha algo que esteja interferindo lá no seu ovário. O uso de Clomid diminui a reserva ovariana? Vou estender a pergunta. O uso das injeções durante a fertilização in vitro diminui a reserva ovariana? Se eu faço uma fertilização in vitro e retiro 30 óvulos daquela mulher, eu diminuo a sua reserva ovariana? Não. Por quê? Porque eu falei para vocês que eu tenho a reserva ovariana total e mais ou menos 1000 folículos saem da reserva ovariana total para que naturalmente ela produza um folículo ovulatório. O que eu vou fazer com as injeções, com o Clomid ou com os medicamentos de indução na ovulação? Desses 1000 óvulos que já serão perdidos, você vai perder esses óvulos de qualquer maneira. Desses 1000, eu tento recuperar mais. Eu tento recuperar 2, eu tento recuperar 3 óvulos, ou 3, 5, 10, 15, 20, 30 óvulos da sua reserva ovariana funcional. Seriam aqueles óvulos que você vai perder naturalmente. Eu não interfiro na sua reserva ovariana total. Quando acaba a fertilização in vitro, quando termina a indução da ovulação, o ovário volta como se nada tivesse acontecido. Ok? Quem tem ovários policísticos, ou seja, anovulação, diminui a quantidade de óvulos? Muito cuidado. Tem mulheres que confundem muito ovários policísticos com insuficiência ovariana. São informações completamente diferentes. O que são ovários policísticos? Vou usar isso aqui. É como se ela tivesse inúmeros folículos antrais, muitos folículos antrais, muitos, mais ou menos 40 folículos antrais no total, mas nenhum chega a um folículo ovulatório. Então, o problema da mulher que não tem ovários policísticos é que ela simplesmente não ovula, embora tenha uma ótima reserva ovariana. Mulheres com insuficiência ovariana têm poucos folículos antrais. O ovário tem poucos folículos, mas, apesar de ter poucos, ela ainda chega a um folículo ovulatório. Ela continua ovulando normalmente. Então, o problema é completamente diferente nos ovários policísticos. Nos ovários policísticos, o problema não é com a reserva ovariana, é com a capacidade de tirar um folículo dessa etapa e levá-lo até a sua fase ovulatória. Então,
Quem tem ovários policísticos interfere com a reserva ovariana? Não, é o contrário. Você tem ótima reserva ovariana, mas não consegue fazer com que um único óvulo seja eliminado durante aquele ciclo, ok? Que pergunta fantástica. A qualidade dos óvulos está relacionada à reserva ovariana ou está relacionada à idade da mulher? A idade da mulher. Uma mulher de 30 anos de idade, com baixa reserva ovariana, que produza 3 óvulos, tem uma chance maior de engravidar do que uma mulher de 43 anos de idade, que produza 10 óvulos. Essa informação é muito preciosa, porque quando eu pego uma mulher bem jovem, mesmo que ela tenha insuficiência ovariana, que é um estágio mais avançado da queda da reserva ovariana, ela terá ainda alguma chance de gravidez se eu conseguir retirar um óvulo. Diferente de uma mulher com 45 anos de idade, que mesmo que produza alguns óvulos, terá uma chance ínfima de conseguir engravidar, porque a qualidade do óvulo perdeu-se para poder formar um bom embrião. Então a qualidade do óvulo está relacionada à idade e não à reserva ovariana. Puxa, ter psoríase pode interferir na reserva ovariana? Ter psoríase é ter ciência de uma doença autoimune. Será que isso também, de alguma outra maneira, está interferindo no ovário? Não a psoríase propriamente dita, mas ter alguma doença autoimune associada pode estar também comprometendo a sua reserva ovariana, mas não porque mulheres com psoríase terão necessariamente baixa reserva ovariana, certo? Vamos fazer um resumo. Entendemos a reserva ovariana total, entendemos a reserva ovariana funcional. Entendemos também a importância da diferenciação desses dois tipos de reserva ovariana para que nós possamos ter um melhor manejo do mecanismo ovariano durante a indução. As estratégias de tentar melhorar o recrutamento de óvulos da reserva ovariana total para a reserva ovariana funcional e tentar melhorar a resposta da paciente. Eu citei as terapias androgênicas, eu citei a coenzima Q10, e uma terceira medicação que eu esqueci de citar é o GH. Terapias com GH antes da indução também começam a mostrar alguma evidência de tentar melhorar a coorte de folículos recuperados. Então entendemos reserva ovariana total, reserva ovariana funcional e o recrutamento. Entendemos a importância de manejar o antimileriano e o FSH. Entender esses dois exames, que eles são complementares, será importante. Mesmo que a mulher tenha um FSH normal, o antimileriano já pode estar baixo antes da hora. Então cuidado, mulheres que acompanham só com FSH, porque o antimileriano vai dar um alerta antes do FSH. Agora, quando o antimileriano já está baixo, o segundo exame mais importante para fazer é o FSH. Não descarte o FSH, porque quando o FSH começa a aumentar, significa que as suas chances vão diminuir. Se o FSH ainda estiver normal, é um parâmetro bom para que nós possamos acreditar que você possa ainda responder bem ao tratamento. E depois começamos a fazer a explicação disso para os tratamentos. Como tentar melhorar uma corte sincrônica durante a fertilização in vitro, tentando deixar os folículos pré-antrais e antrais todos pequenininhos no início da indução, fazendo um bloqueio da fase lútea anterior com algumas medicações, seja com análogo, com estradiol ou com progesterona. Nós falamos dos estudos japoneses que estão tentando melhorar a reserva ovariana, mesmo de mulheres com insuficiência ovariana prematura ou falência ovariana prematura, e tiramos as dúvidas sobre se os medicamentos prejudicam, se a pílula prejudica, se a indução da ovulação prejudica a reserva ovariana. E a resposta é não, porque elas interferem só com a reserva ovariana total. Vamos lá. Tenho 39 anos, fiz todos os exames e deram ok. Meu marido fez ultrassom e deu varicocele. O médico disse que precisa operar. Sem operar, tem possibilidade de eu engravidar? Estou com pré-folim. Vamos lá. Qual é o cuidado? Você tem 39 anos. Eu falei aqui que a qualidade dos óvulos estão mais relacionados à idade da mulher do que à reserva ovariana. A cirurgia da varicocele tenta corrigir o fator masculino e isso leva tempo. Quando eu faço uma cirurgia de varicocele, eu demoro de 3 a 6 meses depois da cirurgia para começar a ter alguma resposta, se assim houver.
Vamos supor que melhorou o espermograma depois de 6 meses. Eu ainda preciso que você tente engravidar por mais 1 ano para ter uma chance cumulativa significativa para poder ocorrer uma gravidez. Então, essa estratégia da cirurgia da varicocele é possível? Se for uma varicocele grau 2, grau 3, sim. Mas ela vai consumir algo seu que é preciosíssimo, que é o seu tempo. Então, se você faz tudo isso, dedica 1 ano e meio da sua vida, para depois, com 41 anos de idade, entender que será preciso fazer uma fertilização in vitro, por exemplo, nós diminuímos consideravelmente a sua chance de conseguir ter um filho na sua casa. Então, quando a mulher tem idade avançada, nós devemos medir a sua reserva ovariana e devemos ter cuidado com o planejamento de longo prazo. Nós tentaremos, ou deveríamos tentar, alguma estratégia que te dê maior chance de sucesso no menor intervalo de tempo. E isso não é com a cirurgia da varicocele. Aí você precisa, aí depois fica difícil responder, mas precisa medir o grau de alteração do espermograma para que nós possamos ter uma ideia de qual tratamento seria proposto. Só trouxe aqui a reflexão que vem de encontro com o tema, que é o cuidado com a idade e a reserva ovariana para poder criar um plano estratégico para o seu tratamento. Ok? Há alguma vitamina que possa ajudar na qualidade dos óvulos? Assim, cuidado com essa resposta. Existem publicações mostrando que as terapias androgênicas, a coenzima Q10 e o resveratrol podem, de alguma maneira, tentar ajudar a melhorar a qualidade desse óvulo. Agora, eu tomo as vitaminas e tenho uma dieta absolutamente irregular, cheia levando o estresse oxidativo, assim, só como porcaria. Não vai adiantar nada. Você pode tomar a vitamina que você quiser que não vai adiantar nada. Então, a correção dietética, a busca de um peso equilibrado, a suspensão de tabagismo, por exemplo, e o uso das vitaminas podem trazer algum benefício na qualidade dos seus óvulos. De novo, cuidado, essa informação ainda tem dúvidas científicas. Tem trabalhos que mostram que melhoram, tem trabalhos que mostram que não melhoram. Então nós estamos numa transição científica até ter uma confirmação. Um jeito fácil de você entender, agora fica fácil de discutir ciência, que é o uso da cloroquina. Sabe essa briga que tem agora? Ah, melhora, não melhora, melhora, não melhora para a Covid-19 e a cloroquina é boa, é ruim? E o que a ciência fala? Gente, a ciência demora um tempo para chegar a uma conclusão. Então, o que eu faço? Vou puxar ainda o paralelo da cloroquina. Como tem um medicamento, como tem publicações que mostram que melhora, tem uma explicação científica, quando você vai nos detalhes das publicações para entender o mecanismo que faz com que haja uma melhora, você começa a acreditar e começa a usar. Então, eu uso esses medicamentos com certa frequência para quem tem baixa reserva ovariana, mesmo sabendo que não tem uma evidência plena científica. É a mesma coisa que usar cloroquina se você pegar coronavírus. Não tem uma evidência plena. Puxa, gente, eu vou usar se eu tiver, porque eu acredito que no futuro haverá alguma confirmação. Mas e se no futuro confirmar que não tinha benefício? Mal também não fez. Então assim eu fico tranquilo. O que deve ser feito para quem tem dificuldade de ovular? Quem tem dificuldade de ovular são mulheres que têm ovários policísticos e anovulação. Ou seja, os folículos chegam até aqui, mas não chegam a um folículo ovulatório. Das duas, uma, trate a causa da anovulação. Eu tenho sobrepeso, perca peso. Eu faço muita atividade física, eu sou super magrinha, ganhe um pouquinho de peso. Eu tenho um desequilíbrio hormonal, minha tireoide está desequilibrada, minha prolactina está desequilibrada. Trate a tireoide, trate a prolactina e volte a ovular naturalmente. Se não tiver nenhuma abordagem como essa, use um indutor da ovulação. Tome um remédio que aumente o seu FSH, que vai estimular a produção de um folículo ovulatório, certo? Essa é uma live muito técnica, é uma live muito específica. Poucas pessoas têm esse nível de informação para trazer para o público leigo. Eu tentei colocá-lo da maneira mais simples possível. Não sei se conseguir ser claro, mas eu acho que deu para vocês entenderem um pouco da diferença entre as respostas e do comportamento e funcionamento do ovário. Se tiverem mais dúvidas, continuem mandando para a gente aqui. Na semana que vem nos vemos de novo na nossa live. Eu espero ter trazido alguma reflexão para que vocês possam pensar em como melhor tratar os seus ovários para tentar tirar melhor proveito e ter maior chance de conseguir uma gravidez. Um abraço para vocês, boa noite
e até semana que vem. Tchau, tchau.